Uma boa noite a todos. Vamos dar início à nossa sessão ordinária. Convido a todos para acompanharmos o hino nacional, em seguida o texto bíblico e a oração do Pai Nosso. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com um cântico. Saber que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós, que nos fez povos e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas deles com louvores, e em seus átrios com hinos. Louvai e bendizei o seu nome. Porque o Senhor é bom, e eterna é a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração em geração.
seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Passo a palavra para a secretária DOC para que a mesma proceda com a leitura da ata da sessão anterior. A ata número 24 da sessão ordinária realizada no dia 2 do mês de agosto do ano de 2022, às 18 horas, nas dependências da Câmara Municipal de Paulo Frontin, Estado do Paraná. Ausente, vereador Jandir Machado de Azevedo, o qual apresentou o atestado médico. Dando início à sessão ordinária, o excelentíssimo senhor presidente convidou a secretária DOC, nomeada através da portaria 3/2018, para que a mesma proceda com a leitura da ata da sessão ordinária anterior. Em seguida, a mesma foi colocada em discussão, na sequência em votação, aprovada por unanimidade dos vereadores presentes nesta sessão ordinária. Na sequência, dando início ao pequeno expediente, foi feita a leitura das correspondências enviadas para esta Casa de Leis. Dentre elas, projeto de lei número 14/2022, súmula, dispõe sobre a criação da unidade de sistema de controle interno no município de Paulo Frontin, Paraná, e da outras providências. Continua em todas as comissões permanentes para análise, aguardando a devolutiva do Ministério Público com relação ao nosso ofício de numeração 146/2022. O projeto de lei número 23/2022, súmula, autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar operações de crédito com a Agência de Fomento do Paraná S.A. e da outras providências. Continua nas comissões permanentes de Constituição e Justiça, Finanças, Orçamento e Políticas Gerais, aguardando a devolutiva da municipalidade com relação ao nosso ofício de numeração 154/2022. O projeto de lei número 30/2022, súmula, dispõe sobre a criação do Conselho Municipal do Meio Ambiente e de outras providências, continua nas comissões permanentes de Constituição e Justiça, Finanças, Orçamento e Políticas Gerais para análise e emissão de parecer. Os seguintes projetos de lei. Projeto de lei número 35/2022, súmula, autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar e de outras providências. Projeto de lei número 36/2022, súmula, autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar e de outras providências. E projeto de lei número 37/2022, súmula, concede título de cidadão honorário do município de Paulo Frontin, Estado do Paraná, ao ilustre cidadão Hercílio João Dallazen e da outras providências. Continuo nas comissões permanentes de Constituição e Justiça, Finanças, Orçamento e Políticas Gerais para análise e emissão de parecer para até o dia 15 de agosto de 2022, para fins de discussão e votação plenária. Dar entrada nos seguintes projetos de lei. Projeto de lei número 38/2022, súmula, institui e dispõe sobre a prestação de serviço de acolhimento institucional para crianças e adolescentes de 0 a 18 anos e da outras providências. E projeto de lei número 39/2022, súmula, dispõe sobre o vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate a endemias nos termos da emenda constitucional 120/2022 e da outras providências, nas comissões permanentes de Constituição e Justiça, Finanças, Orçamento e Políticas Gerais para análise e emissão de parecer para o dia 22 de agosto de 2022. Dando continuidade à presente sessão ordinária, passando para a ordem do dia, o excelentíssimo senhor presidente colocou em segunda discussão o projeto de resolução número 8/2021, súmula, dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal de Paulo Frontin, Paraná. Em seguida, colocou mesmo em segunda votação. Projeto de resolução número 8/2021, aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Em segunda votação. Na sequência, passando para o grande expediente, nessa sessão ordinária não tivemos inscritos. Na sequência, seguiu-se para a palavra livre, onde todos os vereadores fizeram uso da mesma. Nada mais havendo a ser tratado, o excelentíssimo senhor presidente encerrou a presente sessão ordinária. O segundo secretário, vereador Daniel Gomes, lavrou a presente ata, a qual lida e, após ser colocada em apreciação e discussão,
Segue assinado pelo excelentíssimo senhor presidente Crispim Viana de Moura, primeira secretária, vereadora Andréia Sorer Blaskiewicz, segundo secretário, vereador Daniel Gomes e demais vereadores presentes à sessão. Coloco a ata que foi lida em discussão. Coloco em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Vamos fazer uma inversão de pauta aqui. Eu convido aqui o doutor Rafael dos Santos Pereira, delegado da Polícia Civil, Violência Doméstica e Violência contra a Mulher, para falar sobre o Agosto Lilás. Boa noite a todos, senhor presidente, demais vereadores. Certo. Aqui? Então, cumprimento na pessoa do senhor presidente, dos demais vereadores, também a população que acompanha a sessão. Agradeço o convite, né, para falar com os senhores. Eu vou procurar não me demorar muito, né, mas é um assunto muito importante, esse Agosto Lilás, em que a gente deve lembrar e discutir especialmente o combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. A gente lembra da Lei Maria da Penha, a Lei 11.340 de 2006, que foi um grande avanço, uma grande conquista da sociedade brasileira e que trouxe importantes instrumentos e definições para a nossa população, instrumentos jurídicos de proteção, especialmente para a mulher vítima de violência doméstica e familiar. Não é demais a gente lembrar a importância da conscientização, da informação e também de que a violência doméstica não é só um tapa, um soco. Geralmente essa violência começa com outros tipos de agressões não físicas, agressões verbais, rebaixando a mulher, ofendendo, tentando diminuir a sua autoestima, cerceando a sua liberdade financeira, o seu direito de ir e vir. Há também a violência sexual, e a violência sexual a gente deve lembrar também que não é só aquela ideia popular que se tem de que o estupro é um desconhecido pegando à força uma mulher desconhecida, mas pode acontecer dentro da própria casa. Podem ser marido e mulher, podem ser namorado e namorada, mas o não deve ser sempre um não. Então, quando a mulher diz não, e com violência, com constrangimento, com pressão, mesmo que dentro de um casamento ou um relacionamento estável, isso pode caracterizar, sim, violência sexual. É preciso que a gente divulgue isso, que conscientize homens e mulheres, inclusive para identificar a violência doméstica. Porque às vezes a própria vítima vai sendo envolvida aos poucos nessa violência crescente e não se dá conta de que está sendo vítima. Normaliza aquela situação. E falando em normalizar, que é tornar normal, tornar aceitável, tornar parte do nosso dia a dia, nós todos precisamos ver como anormal a violência, seja ela contra a mulher, a criança, o idoso, o homem adulto, o jovem, porque sempre que há uma violência testemunhada por nós e nós nos omitimos, nós estamos nos posicionando a favor do agressor. Então, nós não precisamos jogar a responsabilidade apenas nas vítimas. A mulher tem que se conscientizar, tem que denunciar. Sim, isso é verdade. Mas também é verdade que toda a sociedade é responsável por mudar essa realidade, por dar amparo a essas mulheres, dar voz a essas mulheres, inclusive ajudar que elas tenham consciência do que estão sofrendo e de que há meios de procurar ajuda. E especialmente sobre a Lei Maria da Penha, faço questão de frisar as medidas protetivas de urgência, que, se bem usadas, são um instrumento extremamente eficaz e é libertador da segurança, da confiança às mulheres para se livrarem, né, de sofrer novas violências. Essas medidas, basicamente, as mulheres podem solicitar ao Poder Judiciário através da Delegacia de Polícia, no nosso caso, na Delegacia de Polícia de Malé, e que possibilita a mulher solicitar que o agressor não se aproxime da mulher a menos do que uma determinada distância e, inclusive, que não faça contato por qualquer meio, evitando, por exemplo, pressão psicológica, perturbação no local de trabalho, mensagens insistentes, enfim.
dando uma chance de tranquilidade e segurança a essas vítimas. Também é importante frisar que não em todos os casos, mas em alguns deles, a medida protetiva não é vinculada a um processo criminal. Muitas mulheres pensam assim: eu não quero prejudicar o meu companheiro, porque por complexo que seja de entender para quem está de fora, a mulher, ela em geral, ela tem um afeto muito grande pelo agressor, que muitas vezes não é dissolvido pelas agressões, tanto que em geral os relacionamentos perduram apesar da violência. Então, mesmo sendo vítima, a mulher em geral não quer prejudicar o agressor. E em muitos casos é possível, inclusive, solicitar apenas a medida protetiva para o afastamento e a segurança da mulher, sem que haja um processo criminal posterior. De qualquer forma, o essencial que eu queria deixar registrado é que a gente precisa falar sobre isso, discutir, não ter vergonha de comentar, de pedir ajuda, de tirar dúvidas, nós todos, homens e mulheres, e que a delegacia da Polícia Civil está de portas abertas para receber a comunidade, para tirar dúvidas, para orientar. A gente precisa também acabar com essa ideia que acho que ainda existe um pouco, de que a polícia é só para agredir, para ser violenta, para ser truculenta, mas a polícia existe para servir a comunidade. E, ao menos no meu modo de ver, informar, esclarecer, acolher também é uma forma que a polícia pode e deve servir a comunidade. E aqui não é diferente. Então, eu agradeço o convite. Abro espaço, se os senhores quiserem fazer algum questionamento. E reitero à população, a todos os senhores, que nós estamos sempre de portas abertas e à disposição. A nossa missão é proteger e servir a comunidade e fazê-lo da melhor maneira possível. Também registrar que nós temos o nosso telefone fixo da Polícia Civil, 3542-1249. Também agora é o WhatsApp. Então, até algumas informações ou até denúncias que queiram ser repassadas, também é um meio rápido da gente receber essas informações e prestar um serviço ainda melhor para vocês. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite, Dr. Rafael, nosso delegado da Polícia Civil aqui de Malé, e também atende a nossa comarca aqui, de Paulo Frontin. Agradeço de coração pela presença. Sempre trabalhamos juntos na rede de proteção, juntamente com o Poder Judiciário também, e isso é de extrema importância. Gostaria de perguntar para o doutor que, dentro dessas possibilidades que nós já discutimos várias vezes, da questão de nós termos o posto de Polícia Civil aqui em Paulo Frontin, para que essas mulheres, ou em outras situações quaisquer que sejam, possam ter um melhor acesso a esse serviço. Seria possível ou não essa questão de nós termos, então, assim, um posto policial aqui em Frontin? Não precisava nem ser todos os dias, mas alguns dias alternados com Malé. Sim, a questão de abrir uma delegacia, primeiro, passa por uma questão que é decidida pela Secretaria de Estado de Segurança Pública. Então, já escapa a minha esfera pessoal, por assim dizer, de decisão. Outras questões de ordem técnica são a Corregedoria da Polícia Civil do Estado do Paraná, como não é diferente de outras instituições policiais, afirma categoricamente que o efetivo mínimo policial são 2 policiais. Porque quando nós abrimos a porta de uma delegacia, é diferente de abrir um comércio ou qualquer outro estabelecimento. Nós estamos assegurando, com o sacrifício das nossas vidas, se necessário, que nós estamos oferecendo segurança à população atendida. Então, felizmente, aqui nunca tivemos um desfecho trágico na delegacia, mas as pessoas se exaltam, tentam se agredir, tentam fugir. Então, nós precisamos de condições, de pessoal para fazer isso. E hoje não é tecnicamente viável. Então, como eu disse, são duas questões. Uma decisão de Estado, e o que nós temos visto a nível estadual é, na verdade, um esforço contrário. A concentração de recursos, dos pouquíssimos recursos que a Polícia Civil tem, em alguns locais, para que nestes locais haja uma estrutura adequada, mínima, e condições de fazer o atendimento adequado. Então, hoje, não há condições, porque
não basta apenas a vontade, nós precisamos de servidores. Nós sabemos que hoje o espaço físico é o mais simples de ser resolvido. Viaturas também não é uma questão tão complicada assim, mas a quantidade de servidores é um problema muito grave. Para os senhores terem ideia, né, só falando em termos de delegados, nós, na nossa região, nossa subdivisão policial, nós somos em 8 municípios e 2 delegados. Então, eu sou delegado de Malé, mas participo dos plantões regionalizados. Então, eu fico, por exemplo, uma semana de segunda a sexta respondendo por ocorrências de 8 municípios. E, além disso, nós concorremos também a um plantão regionalizado que abrange São Mateus do Sul. Então, são as 2 subdivisões. Aí eu até nem sei precisar o volume de municípios, mas deve estar em torno de 12 a 14 municípios atendidos por um único delegado. Também a questão dos servidores, nós temos lotados aqui hoje apenas um escrivão e 2 investigadores. Eu acabei de falar para os senhores, né, que nós precisamos de no mínimo 2 policiais para qualquer atividade para oferecer uma segurança mínima, que, como disse, onde estamos presentes, nós estamos para garantir a segurança e o atendimento adequado. Então, já dá para perceber que durante as férias de um servidor nós já temos dificuldades. Então, hoje à tarde, por exemplo, participava de uma reunião da Rede de Proteção em Malé. Eu já estava desfalcando, porque na verdade eu não posso me dar o luxo de ficar só afastado, gerindo, determinando. Eu tenho que colocar a mão na massa. Por exemplo, quando nós vamos fazer uma busca, eu vou junto. Nosso efetivo é reduzido, a gente não pode se dar esse luxo de escolher o que fazer. Então hoje, pelas nossas condições técnicas e especialmente de pessoal, o que se afigura mais prudente é ainda concentrar o atendimento lá. E, eventualmente, nós podemos até pensar em implementar um atendimento esporadicamente aqui, mas vai ter que ser ainda deslocando a equipe de Malé, em prejuízo do trabalho lá, do atendimento lá. Porque nós não temos outros servidores. Não, vamos mandar alguém aqui e ficar atendendo lá. A nossa equipe é muito reduzida para isso. Então, daí a nossa dificuldade de fazer o atendimento diretamente aqui na cidade. E também, outra questão que é interessante, já que nós estamos aqui perante os vereadores, é do município avaliar quais as medidas que se encontram dentro da esfera de atribuições do município ou de suas possibilidades para ajudar, por exemplo, essas vítimas de violência doméstica e familiar. Então, por exemplo, a experiência de outros municípios da região de oferecer uma casa de passagem ou uma espécie de hotel para as vítimas de violência doméstica. Porque imagine os senhores uma mulher que foi espancada, o marido preso, por exemplo, pode ser que ele pague fiança e volte para casa. Como que essa mulher vai se sentir segura de voltar para casa sozinha à noite? Quem que vai garantir essa segurança? Ou pelo menos essa sensação de estar de fato segura. Se houvesse, então, por exemplo, uma possibilidade de ter ou um aluguel social ou uma casa de passagem, seria uma alternativa de dar mais segurança para essas mulheres, porque muitas delas simplesmente dizem, eu não sei para onde eu vou, eu não tenho para quem recorrer, para casa do meu pai eu não posso voltar, os parentes dele ninguém me aceita, eu me afastei da minha família por causa dele, porque eles queriam que eu deixasse ele antes, eu não deixei. Então, às vezes, a gente acaba deixando a vítima sem opções. Então, essa seria uma alternativa, por exemplo. Outra, a questão do transporte, outros tipos de auxílio que estariam na esfera, fora da segurança pública, mas talvez na assistência social, por exemplo. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o doutor. Com respeito aos flagrantes, como é que está os flagrantes? Já estamos fazendo em Malé ou continua em União? Como é que está essa situação? Os flagrantes continuam sendo feitos fora do horário de expediente, né, na subdivisão de União da Vitória. Então, essa foi uma divisão do trabalho que também, repito, ela segue a orientação que tem sido passada no estado todo, de concentrar esforços. Quando nós tínhamos presos na delegacia de Malé, nós tínhamos 4 investigadores. Esses 4, na prática, significavam 1 por dia, porque nós precisávamos que eles se revezassem em turnos ininterruptos de trabalho para sempre alguém ficar responsável pela carceragem. Então, por isso,
devido à presença dos presos, nós sempre tínhamos um servidor lá, fisicamente presente na delegacia. Então, automaticamente, entre aspas, e isso não é tão automático, já vou explicar por quê, nós teríamos um servidor para fazer os flagrantes. Não é automático que percebam que eram 4 investigadores, e usualmente é o escrivão que faz o flagrante. Então, ela precisava deslocar o escrivão. Eu mesmo cheguei a fazer sozinho, sem o escrivão, para conseguir dar folga para os colegas. E a centralização dos flagrantes em União da Vitória nos permitiu trabalhar durante o horário de expediente. Então, hoje, até 2 dos 4 investigadores que trabalhavam em em Malé, foram realocados em União da Vitória. Só que, como acabei de dizer, quando nós tínhamos os presos e os flagrantes em Malé, nós tínhamos um investigador por dia e não tínhamos escrivão. Ficamos 2 anos e meio sem escrivão, sem nenhum. Agora nós temos um escrivão que foi nomeado há pouco mais de 1 ano e temos 2 investigadores. Só que isso significa, graças à centralização dos flagrantes, que nós temos 3 servidores trabalhando por dia. Então, a centralização de flagrantes é uma tendência no estado todo, tanto que uma proposta do governo do estado, especificamente da Secretaria de Segurança, com a nomeação dos novos delegados de polícia que estão fazendo escola nesse momento, que aproximadamente 40 a 50 deles integrem centrais de flagrante a nível estadual. Isso pelo menos no período noturno. Nos dias úteis, os flagrantes seriam feitos nem em União da Vitória, mas em centrais estaduais, por videoconferência. Então seria uma centralização ainda maior, para tentar justamente desafogar os colegas que estão na ativa e permitir uma melhor utilização dos recursos. Para os senhores terem uma ideia, para cada hora à disposição do Estado, em tese, por lei estadual, nós faríamos jus a 1/3 desse período de folga. E vejam bem, eu falei à disposição, não falei trabalhando. Então vamos supor que esse final de semana, por exemplo, vou estar de plantão de sexta-feira até segunda de manhã, por toda a subdivisão de União da Vitória e de São Mateus. Então são mais de 10 municípios. Se ninguém me ligar, o que vai ser impossível, porque são muitos municípios com ocorrências, eu vou ter ficado à disposição do Estado por mais de 48 horas. Então eu faria jus à folga. Essa folga eu não consigo usufruir. Porque nós estamos falando aqui ainda de reabrir a delegacia, nós estamos atendendo 2 municípios, a estrutura é pequena, como eu disse, todos têm que se envolver. Então, na verdade, a única diferença é que às vezes eu estou de plantão, às vezes eu não estou. Então, a folga do plantão não existe. Então, na verdade, esses novos colegas vão atenuar esse excesso de carga horária de trabalho e a tendência é centralizar ainda mais, para conseguir aproveitar melhor os poucos recursos que a gente tem. Doutor, só para frisar bem, é bom que o doutor fale, porque nós somos muito questionados em relação a trazer essa questão do postinho, o posto da polícia para Frontin, e assim o doutor esclarecendo, fica bem mais fácil de nós colocarmos para a comunidade exatamente como funciona, que não depende só de uma pessoa, né? Sobre o BO online, gostaria que o doutor pudesse repassar, então, para a comunidade que existe essa possibilidade de ser feito e de que forma, né? Ali é bem simples, porém, existem algumas pessoas que realmente elas têm uma certa dificuldade, mas existe essa questão e que nós podemos utilizar essa ferramenta, não é? Sim. O boletim online é feito pela delegacia eletrônica, né, o site da Polícia Civil. E ele permite que sejam feitos boletins de diversas naturezas. Na prática, as melhores aplicações para isso são, por exemplo, um extravio de documento. Não tem necessidade a pessoa ir até a delegacia só porque não é um fato criminoso, apenas para registrar que extraviou um documento. Ou, por exemplo, uma questão de um desconto indevido no banco, que o banco exige o boletim de ocorrência para fazer o ressarcimento, mas que também não vai ter um procedimento criminal. Então isso pode ser feito pela internet, de maneira simples, a numeração única do boletim é a mesma, tem a mesma validade. A única questão é que quando são outros fatos, um furto, um estelionato, casos de violência, nós ainda preferimos que a população procure a unidade policial, porque aí não só ela já recebe uma orientação inicial,
como a gente já pode ouvir em declaração, coletar documentos, tomar as primeiras providências. Então isso agiliza o nosso trabalho, facilita o nosso trabalho. Não sei se alguém mais tem mais algum questionamento. Doutor, agradeço de coração mais uma vez por ter vindo, ter atendido o nosso chamado e que possamos sempre ter essa ligação, não é, profissional, que todos nós temos e que seja de que nós possamos ter tudo isso tranquilamente, não é? É difícil falar isso para um delegado de polícia, mas que nós possamos continuar de forma tranquila. Nossos atendimentos à violência contra a mulher são intensos, mas perto de outros municípios acredito que seja ainda pequeno, porém, por mais que o nosso município seja um município pequeno, nós temos trabalhado essa questão com bastante frequência. Mas muito obrigada mesmo, doutor, pela sua disponibilidade. Muito obrigado a todos. Eu agradeço a presença do doutor, mas faço um convite para ele, para que ele nos acompanhe numa reunião com o prefeito, porque o que acontece? A vítima, a mulher, né, teve a ocorrência no seu lar, precisa fazer a queixa. Quem vai levar ela para a União da Vitória? A Polícia Militar? Não. Ela não vai, né? Em geral não vai. Então nós temos que deixar isso certo com a prefeitura, né? Não sei se o doutor concorda, para que ela tenha esse apoio, porque o marido não vai levar, os parentes do marido também não, né? E às vezes a família da mulher também, não, por algum motivo ou outro, não pode também naquele mesmo horário, né? Então seria interessante a gente deixar isso acertado com a prefeitura, mas eu pediria a presença do doutor, né, para reforçar essa questão. Porque às vezes só o vereador pedindo parece uma coisa mais política, e assim, com a presença de uma autoridade, né, é uma coisa mais prática, daí não tem nada a ver com política. Daí. Era Sim, isso, doutor. Estamos à disposição. Obrigado. Doutor. Obrigado a todos. Obrigado por aceitar o convite. Muito obrigada, doutor. Vamos dar início aqui ao pequeno expediente. Passa a palavra novamente para a secretária DOC para que a mesa proceda com a leitura das correspondências desta Casa de Leis. O projeto de lei número 14/2022, súmula, dispõe sobre a criação da unidade de sistema de controle interno no município de Paulo Frontin, Paraná, e da outras providências. Continua em todas as comissões permanentes para análise, aguardando a devolutiva do Ministério Público com relação ao nosso ofício de numeração 146/2022. O projeto de lei número 23/2022, súmula, autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar operações de crédito com a Agência de Fomento do Paraná, S.A. e da outras providências. Continua nas comissões permanentes de Constituição e Justiça, Finanças e Orçamento e Políticas Gerais, aguardando a devolutiva da municipalidade com relação ao nosso ofício de numeração 154/2022. O projeto de lei número 30/2022, súmula, dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Meio Ambiente e de outras providências, continua nas comissões permanentes de Constituição e Justiça, Finanças e Orçamento e Políticas Gerais para análise e emissão de parecer. Os seguintes projetos de lei. Projeto de lei número 35/2022, súmula, autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar e de outras providências. Projeto de lei número 36/2022, súmula, autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar e de outras providências. E projeto de lei número 37/2022, súmula, concede título de cidadão honorário do município de Paulo Frontin, Estado do Paraná, ao ilustre cidadão Hercílio João Dalazen, e da outras providências. Continuam nas comissões permanentes de Constituição e Justiça, Finanças e Orçamento e Políticas Gerais para análise e emissão de parecer para até o dia 15 de agosto de 2022, para fins de discussão e votação plenária. Os projetos de lei. Projeto de lei número 38/2022, súmula, institui e dispõe sobre a prestação de serviço de acolhimento institucional para crianças e adolescentes de 0 a 18 anos e de outras providências. E projeto de lei número 39/2022, súmula, dispõe sobre o vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate a endemias nos termos da emenda constitucional 120/2022 e de outras providências. Continuam nas comissões permanentes de Constituição e Justiça,
Finanças e Orçamento e Políticas Gerais para análise e emissão de parecer para o dia 22 de agosto de 2022. Vamos dar início aqui à ordem do dia, o qual possui como pauta as discussões e votações das seguintes proposições. Coloco em terceira discussão o projeto de resolução número 008/2021, súmula, dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal de Paulo Frontin. Coloco em discussão. Palavra, senhor presidente. Boa noite a todos. Esse projeto já é uma vontade, né, da Câmara desde o primeiro ano aqui do mandato, que a gente renovasse então esse regimento, né? E sendo aprovado agora, nós já vamos dar sequência na revisão da lei orgânica daí. Era isso, senhor presidente. Continue a discussão. Coloque em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Passo a palavra à vereadora Andréia, para que a mesma proceda com a leitura do moção de pesar do falecimento do senhor Oswaldo Epaminondas Dias, popularmente conhecido como Vado. Faleceu no dia 30 de julho do corrente ano o senhor Oswaldo Epaminondas Dias, popularmente conhecido como Vado, deixando esposa Cleovane Carlin Dias, 5 filhos, Quemuel Lucas Dias, Fabrício Carlin Dias, Thomas Juliano Dias, Gésile Dias e Tairine Badeliuk, e uma neta, Laura Pacolec. Residia em Paulo Frontin, atuou como funcionário público municipal, motorista por 40 anos. Pessoa bastante conhecida e respeitada por toda a comunidade. Sua ausência deixa desolados seus familiares, amigos e conhecidos, nos deixando como exemplo seu modelo de vida enquanto cidadão de bem, homem de fé e alicerce da família. Sua morte tão repentina, aos 66 anos, enluta não somente seus familiares e amigos, mas toda a sociedade que lamenta a perda de um cidadão exemplar na honestidade, no caráter e na honra. Aos seus familiares, principalmente a sua esposa, seus filhos e neta, nossas sinceras condolências, reiterando que esta Câmara não poderia deixar de associar ao seu pesar. Manifestamos nosso profundo respeito e rogando a Deus que traga conforto aos corações enlutados. Desejamos que a paz, o consolo e que a força da fé reinem no meio de todos, primando o amor a Deus sobre todas as coisas, para que o senhor Oswaldo Epaminondas Dias descanse em paz. Sala de sessões, vereador Martim Marques Bonfim, a família Dias, Paulo Frontin, Paraná. Coloca a moção de pesar em discussão. Vereador Marques. Obrigado, vereadora Andréia, pela leitura, né? Logicamente, outros vereadores que quiserem assinar essa moção de pesar, assina junto com a gente. É uma homenagem que a gente faz a um grande amigo, né, e um servidor da nossa prefeitura de Paulo Frontin. Então, convido a todos para que assinem essa moção de pesar comigo. Coloque em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Depois a gente assina junto com você. Eu passo agora a palavra para o vereador Marques, para que o mesmo proceda com a leitura do requerimento verbal. Obrigado, senhor presidente. Eu vou fazer aqui um requerimento, né? Então, solicito para que seja enviado ao prefeito municipal, para que ele nos envie fotocópia dos olerites de todos os funcionários públicos municipais do quadro efetivo
excluindo os funcionários que pertencem ao magistério e ao pessoal da Secretaria de Saúde. Justificativa, fiscalização de rotina. Coloca em discussão. Se o vereador quiser colocar meu nome para assinar junto, estamos juntos. Sim, fica à vontade, né? Aqui assina comigo aqui a vereadora Andréia e o vereador Isidoro, né? Se mais alguém quiser assinar também, depois a Cristiane acrescenta o nome e a gente encaminha a solicitação para o prefeito. A gente vai fazer uma vistoria de rotina, né? Nós tivemos aquele problema, né, no RH. Vamos ver se está tudo normal lá no RH, né? Então começamos aqui com o quadro geral, depois a gente vai para saúde e depois a gente vai na educação, né? São quadros distintos, fácil de você fiscalizar cada um. Por quê? Porque cada um recebe verbas específicas e diferentes. Então não dá aquele atrapalho na hora de você fazer uma comparação. Era isso, senhor presidente. Coloque em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Como houve a inversão de pauta, estava escrito para a ordem do dia o doutor Rafael dos Santos Pereira, o delegado da Delegacia de Polícia Civil. Como ele falou no início, vamos começar então com a palavra livre. Vamos iniciar hoje com o vereador Johnny. Boa noite, presidente, senhores vereadores, vereadoras, a todos aqui presentes. Só a partir da manhã, então, vai começar o cadastro da habitação do Coapar. Então, irá até sexta-feira. Então, as pessoas interessadas em uma casa própria, então, o cadastro começa amanhã, né? Quanto mais cadastro tiver, mais a possibilidade de vir às casas será maior. Então, irá até sexta-feira. Também temos, onde acompanhei, juntamente com o prefeito, a perfuração do poço artesiano no Vicinal 3, onde deu uma boa vazão de água, que irá atender a demanda da comunidade, e também da Rua Doutor Coreia, onde deu uma vazão boa também, e depois de tantas tentativas, foi achada a água, deu positivo, e assim irá beneficiar a população. Então o primeiro passo foi dado, a perfuração desses poços, e agora daqui para diante tem muito trabalho para ser feito. Mas a água já tá feito o poço ali, então agora vem outros trabalhos pela frente. Então esse é o presidente que eu tenho para comentar hoje, nossa sessão de hoje, e desejo uma boa noite a todos. Boa noite, vereador. Com a palavra o vereador Celso. Obrigado, senhor presidente. Boa noite, senhor presidente, senhora vereadora, demais nobres colegas edis, servidores, colaboradores, a todos que nos assistem através da página do Facebook e aos munícipes que se fazem presentes. Agradecer a presença e a explanação do Dr. Rafael dos Santos Pereira, delegado da Polícia Civil. Começo minha fala de hoje chamando a atenção para a audiência pública que tivemos aqui sobre a gestão de resíduos sólidos em nosso município. Desde o meu primeiro ano de mandato, tenho carregado bandeiras de reformas e planejamento e sempre apoiei iniciativas que tivessem essa perspectiva, independentemente de quem as propusesse. Não é diferente agora, pois continuo apoiando tudo o que for bom para Paulo Frontin. Nesse sentido, um plano de gestão para os resíduos que geramos é fundamental. Caminha de acordo com as esperanças da população de verem seus anseios atendidos. Nós sabemos que muitas vezes o sistema de coleta é alvo de críticas e sofre com várias questões. Mas agora, diferente de outros períodos, teremos com esse plano um norte para seguir e regras claras para que nos dará embasamento sobre o assunto. De resto, esperamos vê-lo em prática
o mais breve possível e, mais ainda, que seja cumprido na totalidade. Parabenizo as pessoas envolvidas neste trabalho e fico à disposição para ajudar e colaborar naquilo que couber. Por falar em ajudar, conforme muitos munícipes nos questionam, gostaria de chamar a questão do Ginásio de Esportes Municipal Francisco Gauloski, no qual apresenta uma série de problemas. Todos sabemos das dificuldades, mas já passou da hora de algo ser feito. Em conversa com o secretário-chefe de gabinete, Sr. Rogério, este me informou que já estão sendo tomadas algumas atitudes a fim de que haja alguns consertos necessários para poder utilizar este, sendo que para uma reforma geral há um levantamento de gastos em torno de 400 a 500 mil reais. Tanto eu como os desportistas esperamos que realmente isso ocorra o mais breve possível. Estarei cobrando do Poder Executivo e conto com o apoio das pessoas que praticam esportes. Como se diz, praticar esporte é saúde. Aproveito a oportunidade para cumprimentar o senhor Odilon Rosa, que foi nomeado como diretor dos esportes, para que consiga desenvolver um trabalho muito bom e desejo sucesso nesta nova caminhada. Outro assunto que gostaria de falar é sobre a resposta ao ofício número 01/2022. Ofício pessoal meu, em conjunto com os nobres colegas edis Johnny e Jandir, devido que estávamos em recesso. Resposta do Poder Executivo. Cumprimentando-os cordialmente, sirvo-me de presente em resposta ao ofício número 01/2022, originário, pessoal, para informá-los que, a fim de promover a todos os munícipes um meio de entretenimento com maior qualidade, bem como a restabelecer e melhorar os sinais de TVs repetidoras remotamente existentes, a municipalidade estabeleceu comunicação com os canais supracitados no ofício número 01/2022. Cito a Band, SBT e Globo. De modo que a RPC, filiada da TV Globo, enviou a Paulo Frantin, um dos seus técnicos, o qual visitou a torre de transmissão dos sinais. Por seguinte, de acordo com o técnico, haverá de ser realizado a troca dos aparelhos analógicos por digitais, para que assim haja a melhoria dos sinais transmitidos. Este é um questionamento de muitos munícipes que nos solicitam, devido que algum tempo atrás, digo anos atrás, tínhamos a Band, o SBT. Hoje, infelizmente, só a Globo. E como foi dito, provavelmente no ano que vem, o sinal analógico não existirá mais. Então, que sejam tomadas as providências desde agora para que possamos implantar o sistema de sinal digital. Também quero comunicar a todos que hoje pela manhã tivemos a oitiva de testemunhas referente à comissão processante número 001/2022. Nossa presidência optou por uma forma de trabalho que permita de forma clara, coesa e imparcial a defesa das versões apresentadas por cada envolvido e também nos preocuparemos em realizar um trabalho onde não haja exposição indevida de ninguém e nem precipitação de julgamentos externos. Esperamos que o final disso tudo seja a observância das leis e que prevaleça os aprendizados dessa situação. Por fim, termino com a seguinte frase, para analisar e pensar. Como seremos melhores se nem ao menos suportamos uns aos outros? Dito isso, desejo uma excelente semana, uma boa noite a todos, agradeço e restituo a palavra.
Obrigado, senhor presidente. Boa noite, vereador. Com a palavra, o vereador Jandir Machado. Uma boa noite a todos os vereadores, vereadora, ao povo que se faz aqui presente, que nos assiste. Queria deixar meus sentimentos da família Oswaldo, né? Vado, popular Vado, que eu não estava na sessão passada, né? Também queria fazer um comunicado aí aos frontinenses aí que a gente conseguiu mais uma verba aí do deputado Romanelli aí, no valor de 100 mil reais. E estamos indo dia 10 aí para Ponta Grossa, onde que vão ter uma reunião lá com o deputado Ariel Machado a respeito de novas verbas para a associação, onde que agora já se junta num montante de 12 associações, né? Então a gente continua fazendo o papel aí de vereador, tentando trazer alguma coisa para o município, e ficamos na torcida aí que dê tudo certo para esses deputados aí que nos deu o compromisso de para frente repassar essa verba para o nosso município. Era isso aí, presidente, eu vou falar. Com a palavra, o vereador Didi. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, amigo Alois, outro rapaz, não recordo o nome dele, o Juliano Luz, aos funcionários e a todos que nos assistem por Facebook. Daí, sexta-feira, a gente costuma ir jogar bocha ali no bar do Marafão. Eles me cobraram que foram pedir uma condução para levar eles no sábado em Irati, que tinha os jogos abertos, os jogos pelo campeonato deles, e o prefeito não deu nem ajuda e nem o carro para levar os jogadores de bocha, né, que estão representando o nosso município, né, e vamos dizer, por vários municípios eles vão representar nosso município e não foi ajudado. Por isso que eu estou comentando aqui. Também falar em jogos abertos, vendo o município vizinho aí de Malé, acho que ontem terminou jogos abertos, nós tivemos 3 times aí que ganharam o primeiro lugar, o feminino de futsal, o vôlei também feminino e o futsal masculino, acho que até 17 anos, né? Sub-17, parece que parabéns para eles todos que representaram bem o nosso município. Também quero agradecer a presença do doutor delegado Rafael dos Santos Pereira, que veio explanar aí para pedido da casa aí, né? Sobre violência contra a mulher e agosto lilás. Também tivemos hoje uma reunião com o prefeito, foi debatido vários assuntos aí, né? Então, sempre como eu disse, se que vier para o município e vier para aqui a nossa Casa de Lei, se for bom para o município, pode contar comigo que eu sempre votei e vou votar, jamais vou prejudicar o município também. E eu tenho visto aí na rua aí, funcionários do BGE, acho que estão fazendo cadastramento, sei o que, como que é, levantamento do nosso censo, né? Então que o povo receba bem. Eu vi até gente de frontinha aí, conhecida aí, que estão trabalhando no IBGE. É só isso, presidente, uma boa noite. Boa noite, vereador. Com a palavra, o vereador Mano. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos funcionários, pessoal que nos assiste em casa, os amigos que nos visitam aqui na nossa Casa de Leis. Primeiro só fazer um comentário aí, parabenizar os atletas aí que foram representar Paulo Frontin, né? Parabéns a eles por representar muito bem a nossa cidade. Segundo, quero dizer que é referência à reunião que tivemos no período da tarde aí com o executivo e os secretários, onde foi uma reunião onde pudemos expor as nossas solicitações e também como eles colocaram aí os critérios deles. Então foi uma reunião onde pudemos aí esclarecer vários assuntos, né? Acho que ficou de grande valia para ambos os lados, tanto para o executivo como para o legislativo.
mas fica ainda aí muitos pedidos, né, de vereadores e emendas a serem cumpridas por parte do Executivo, né? Inclusive minhas aí ainda tem emendas do ano passado, onde está na pendência para as escolas e outros setores que não foi atendido. Mas, segundo hoje o secretário do prefeito, falou que no decorrer do mês aí será atendido. Tomara que aonde eu fiz as emendas, aonde eu destinei as emendas, esse pessoal que está aguardando seja contemplado, porque é para as escolas, né? Não é nada pessoal, é para as escolas, é para a associação, então para que isso chegue até eles, para que eles possam trabalhar e ter mais conforto dentro do trabalho deles, que eles precisam. Uma coisa que eu queria mencionar aqui, e até não comentei no período da tarde, para que a prefeitura desse um setor competente ali junto com o Janderson, e talvez até a parte da secretária lá de planejamento do município, para que fosse até o final do asfalto da rua Rui Barbosa, ou que seja no início, em frente ao frigorífico Cru. Aquele asfalto ele tá muito elevado e ele está cada vez mais se diluindo ali. Então o que vai acontecer? Ele vai começar a desbarrancar, né? Agora com essa chuva aí com certeza já vai danificar mais, e sem contar que está um perigo para os carros, para os automóveis, na hora de descer ali, um carro baixo ali enrosca, né? Ou a pessoa que vem pela rua de chão aqui vai querer subir para o asfalto, ele pode até danificar seu veículo ali devido à altura que está do asfalto com a parte da estrada de chão. Então acho que é uma coisa que faz dias que esse problema está ali, e eu acho, não sei se o pessoal não analisa aquilo ali ou não passa por ali, está ficando complicado, sabe? Está ficando bem difícil o acesso ali, e além de ficar difícil o acesso, está começando a desmanchar as calçadas já estão sendo destruídas pela erosão, né? Então quando é amanhã ou depois, já vem vários metros da calçada sendo destruída devido à erosão ali, por falta ali de uma manutenção simples, que pode acabar com o problema. Da minha parte seria isso, senhor presidente. Se preciso, eu peço a palavra mais tarde. Boa noite, vereador. Com a palavra, o vereador Marques. Obrigado, senhor presidente, pessoal que nos ouve em casa. Temos aqui um convite que o sargento Jairo encaminhou, e eu vou fazer a leitura desse convite aqui para todos os vereadores, né? Solenidade alusiva ao 168º aniversário da Polícia Militar do Paraná, 168 anos de existência. O comandante interino do 4º Comando Regional de Polícia Militar, Tenente Coronel QOPM Renato dos Santos Taborda, e o comandante do 27º Batalhão de Polícia Militar, Tenente Coronel QOPM Elisvaldo Balbino dos Santos, convidam Vossas Excelências para a solenidade em comemoração ao 168º aniversário da Polícia Militar do Paraná, que acontecerá conforme programação abaixo. Dia 10 de agosto de 2022, às 10 horas, local auditório da Uniuv, na Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto, União da Vitória. Então, está feito aqui o convite, os vereadores que quiserem comparecer. É o aniversário da Polícia Militar, né? Uma organização que muito serve ao nosso Estado e a qual eu pertenci por 26 anos e continuo pertencendo na condição hoje de sargento da reserva. Então, eu só tenho a dizer coisas boas da Polícia Militar, porque trabalhei lá, cumpri o meu dever com orgulho e dedicação, como sempre fiz, né? E trabalhei certo, e hoje estou, então, na reserva. Possivelmente estarei lá nessa data comemorativa, para prestigiar a nossa querida Polícia Militar. Quero dizer aqui que recebi um pedido, né, para uma contribuição para o grupo folclórico ucraniano. Acho que todos os vereadores receberam. Eu já contribuí para auxiliar
o pessoal da dança, né, que eleva a cultura não só ucraniana, mas de Paulo Frontin. O grupo Molod, né, uma apresentação que vai ocorrer na cidade de Pitanga no mês de dezembro, mas a inscrição é até o dia 10. Então, por isso, eu já fiz a minha contribuição e estou sempre à disposição da cultura de Paulo Frontin. Nós tivemos a reunião com o prefeito hoje, onde nós definimos o que nessa reunião? Mudança de atitude, mudança de comportamento, tanto da parte do prefeito, quanto da parte dos secretários que estavam aqui, e da parte dos vereadores. Então vamos ver se essa parceria cresce, se ela vai ser funcional e se haverá reciprocidade de ambos os lados. Da minha parte, né, eu já disse para o prefeito, né, vamos trabalhar junto, vamos seguir como a gente estava no início do ano passado. Não vamos deixar as coisas ir pelo lado pessoal. Quando vai para o lado pessoal, então perde-se o sentido da administração, porque a administração pública, né, nós, vereadores e prefeitos e vice-secretários, temos que suplantar a coisa pessoal e observar o que acontece no município, qual é o nosso papel dentro desse contexto. Administrar. No caso, o prefeito vai administrar e a sua equipe de secretário que aqui está. Ó. Qual o papel da Câmara? Nós vamos fiscalizá-lo. Ele entendeu isso, né? Os secretários entenderam isso, que o papel do vereador principal, além do legislar, é fiscalizar eles. Então, eles não podem levar para o lado pessoal quando qualquer vereador aqui solicitar um documento, quando qualquer vereador ir lá num posto de saúde e verificar se está tudo bem, né? Não pode se levar para o lado pessoal. É uma função aí simples e básica, né, de qualquer órgão fiscalizador no Brasil inteiro. Então, acredito que vai ser profícuo, vai ser benéfico isso daqui para frente, né? E trabalharemos para que isso aconteça. Essa semana eu vou lá visitar o prefeito, né, e propor algumas linhas de trabalho para ele, para ver se ele concorda, se de repente se vai valer o que a gente conversou aqui. Então, isso aí é básico. Algum vereador que quiser me acompanhar, fica à disposição, né? A gente marca o dia e a hora e vamos então dizer, olha, seu prefeito, então vai ser feito assim. Terá o apoio da Câmara, terá o apoio dos vereadores? Terá. Mas a linha de trabalho com que nós pretendemos trabalhar é essa, né? Não é nada difícil, coisa básica, mas que deve ser cumprida para que haja transparência para a população. Se houver isso, é tranquilo, acho que o mandato vai ser perfeito. Se não houver, daí paciência, né? Era isso por hoje, senhor presidente. Uma boa noite a todos que nos assistem. Boa noite, vereador. Com a palavra, vereador Daniel. Uma boa noite, presidente, os vereadores, a vereadora, os que estão nessa Casa de Leis, o Márcio lá que estão nos assistindo e o seu Eloy e o Juliano. E as pessoas que estão nos acompanhando no Facebook. Eu ia fazer um comentário do Agosto Lilás, né? Onde muitas mulheres vivem em situação de violência dentro dos seus lares, locais onde elas deveriam se sentir protegidas. De acordo com a lei, o Agosto Lilás prevê a realização de ação de mobilização com palestra, debates, encontros, panfletagens, eventos e seminário voltando à divulgação durante todo o mês da Lei da Penha. Como é conhecida a lei? Em 11.240 de 2006, que cria mecanismo para coibir a violência doméstica e para eliminar a discriminação sofrida pelas mulheres. Por essa razão, né, parabenizo o delegado de Polícia Civil de Malé, Dr. Rafael,
pelas palavras e agradeço imensamente vossa presença em nossa Casa de Leis. Também queria dar os parabéns ao Dia dos Pais, né, que será no domingo. Queria parabenizar ali, dar os parabéns ao campeonato que terminou ontem em Malé. Quero dar os parabéns para as meninas do vôlei, né, que ganharam no vôlei, no futsal, e os piá do Sub-17 que ganharam também, né. Então eu queria dar os parabéns para todos eles, né, que trouxeram aí uma medalha aí para o nosso município aí. Então estou dando os parabéns. Tivemos hoje uma reunião aí, né, com o nosso prefeito, com o chefe de governo aí, e as secretárias. Inclusive comentamos sobre o ginásio de esporte. Só estou comentando que as pessoas que vêm perguntar para a gente do ginásio de esporte podem ficar sossegados aí que o nosso prefeito aí está revendo aí para fazer essa reforma. Então seria isso, senhor presidente, e uma boa noite a todos. Boa noite, vereador. Com a palavra, a vereadora Andréia. Mais uma vez, boa noite a todos. Só complementando a fala do vereador Daniel, referente ao Agosto Lilás, que nós temos, então, no município, o programa Afrontim por Elas, que são ações que nós, enquanto profissionais, não só do serviço social, assim como de psicologia, juntamente com toda a rede de proteção, desenvolvemos ações, capacitações, juntamente com a nossa comunidade, focando, né, a questão do fim da violência contra a mulher. Conforme até o delegado, Dr. Rafael, comentou, são vários tipos de violência física, psicológica, sexual, moral e patrimonial. Se você for vítima e quiser nos procurar para conversar, alguma orientação, nós estamos à disposição na Secretaria Municipal de Assistência Social e Família, CRAS, Saúde, Secretaria da Educação. Nós estamos à disposição de qualquer mulher que queira vir conversar. Talvez a mulher ela tenha algo assim para discutir e para ver realmente o que está acontecendo. Às vezes não é essa violência, às vezes são outras situações, mas que precisa ser discutido. Nos procure, nós estamos à disposição, e também tem o pessoal da Polícia Militar, Polícia Civil, conforme o doutor delegado, ele colocou à disposição o WhatsApp da Polícia Civil, que é o 42-3542-1249, assim como nós aqui no município. Falando sobre a questão ali da habitação, conforme até o Jônia comentou, os cadastros de habitação da Coapar, então será dia 9 até dia 12 de agosto, no horário das 8h30 às 11h30, da 1h30 até as 4h30 da tarde, diretamente no CRAS. Para facilitar o atendimento, seria interessante realizar, então, o contato prévio através do telefone WhatsApp 99977-4151. Depois nós vamos disponibilizar também na página da Câmara, caso as pessoas tenham interesse. Seria interessante, então, fazer esse contato prévio para ver a possibilidade das documentações necessárias para ser levados nesses dias. Sexta-feira agora nós vamos ter a Sopa da Pai. Convido a todos os nobres vereadores para participarem conosco lá na Pai. Então serão 6 tipos de sopa. Os cartões já estão à venda com os funcionários, os professores, e coloco assim o convite estendo a todos os vereadores e todas as pessoas que estão nos assistindo. Dia 17 vai começar, então, o programa Saúde na Escola, que são palestras de prevenção do uso de álcool e drogas, de extrema importância para as nossas crianças, para eles terem já essa identificação já prévia. Por quê? Porque a educação é tudo. Como nós prezamos muito pela educação dos nossos filhos, nós vamos, então, começar essas ações junto às nossas crianças. Gostaria, por fim, né, de parabenizar todos os pais aqui presentes, os pais que estão nos vendo, aquele pai que é de sangue, o pai que não é de sangue,
o avô que é pai, o tio que é pai, o padrinho que é pai, os próprios irmãos. Que Deus os abençoe e que sempre possam, então, conviver em harmonia com seus filhos, com bastante saúde, que é o que nós todos precisamos. Ontem nós tivemos, então, o falecimento da avó do meu filho. Gostaria de deixar aqui os meus sentimentos à família Dolinski e Gulanoski, aqui de Paulo Frontin, e também de União da Vitória, pela perda da avó Carolina Dolinski Gulanoski, aos 78 anos, uma senhora extremamente presente, a matriarca de uma família, com quem o meu filho pôde conviver e crescer com ela. Então, a minha gratidão a essa mulher, que também foi mãe do meu filho Pedro. Era isso, muito obrigada e boa noite. Boa noite, vereadora. Quero começar aqui a minha fala, falando a respeito da reunião que tivemos com o prefeito hoje. Foi uma reunião um pouco polêmica, bastante produtiva. Tivemos algumas dúvidas, fizemos alguns questionamentos, e como foi dito pelos vereadores aqui, vamos procurar trabalhar juntos, mas como sempre já vemos trabalhando. Da minha parte, eu não tenho nenhum problema com ele, nem com nenhum dos secretários. Apenas gosto de cobrar e de correr atrás de coisas que estão erradas. Fomos questionados por algumas coisas e também esclarecemos outras, mas foi uma reunião produtiva. Espero que agora a gente consiga, pelo menos, ser atendido com os nossos pedidos, coisa que não vinha acontecendo. Mas vamos ver de agora para frente se facilita um pouco. Quero aqui, desde já, parabenizar a Colônia Bom Retiro, porque essa semana passada, foi instalado o parquinho lá da minha emenda impositiva. Segundo o prefeito, junto com o secretariado, vai instalar na próxima semana, ou nessa ou na que vem, lá na Salete, que é o outro parquinho, que foi da minha emenda impositiva também. Também foi comprado o fogão industrial lá para o colégio de Santana, lá de Vera Guarani. Então, graças a Deus, primeiramente, as minhas emendas impositivas do ano passado foram atendidas esse ano. E vamos ver e torcer para que as emendas desse ano sejam atendidas até o final dele. Quero agradecer aqui e parabenizar a organização da festa do Arraiazinho de Carlos Gomes, lá no São Roque, que fui lá participar com o pessoal. Bem organizado, bem animado. Parabéns a todas as pessoas envolvidas pela organização. Muito bom todas as comidas lá. Então, de parabéns pela organização e por tudo lá. E agradecer pelo convite que veio até esta casa. Alguns vereadores não puderam ir, mas acredito que na próxima irão. Quero aqui dar meus pêsames ao nosso amigo Aloise, que da outra vez a gente veio também, perdeu a sua esposa, mas que Deus conforte o coração dele. E agradecer sua presença aqui, nosso amigo irmão Márcio. E desejar uma boa noite a todos e convidar para a próxima reunião. Uma boa noite.